Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa das palavras de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, entrei em êxtase no espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, o qual dizia: O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Independentemente de crença, né? Todo mundo, o dia já parou ali para pensar como seria o fim dos tempos. Não é o famoso Apocalipse. Alguns aí acreditam que vai ser daqui a alguns anos o meteoro vai cair na Terra e dizimar todos os seres, assim como aconteceu com o dinossauro. Já outros dizem que há guerras e um próprio mesmo aí, um vírus, até mesmo um vírus que pode alastrar por toda a humanidade, né? Como está acontecendo aí agora, também dizem que pode ser assim. Mas é que ninguém, que poucas pessoas sabem é que o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, diz sobre o fim dos tempos. Esse é um dos livros bíblicos que mais mexe aí com as pessoas, pois o Apocalipse aparece em vários personagens aí assustadores, várias bestas, cavaleiros, anjos, 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhoto e muito mais. Então, nesse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como seria o fim dos tempos aí, segundo a Bíblia, o Apocalipse. Mas antes, galera, quem ainda não foi inscrito, desce aí rapidinho até um pouquinho esse botãozinho vermelhinho, se inscreve no canal, dá essa força aí pro nosso canal que está iniciando agora, o canal Negócios Arretados. E é isso, pessoal. Bem, eu me chamo Alisson e sou aqui do canal Negócios Arretados. Então, assim, vamos ao vídeo, vamos começar a falar aí desses fins dos tempos segundo Apocalipse. Até hoje, muita gente se questiona, né? Se um dia o mundo vai realmente acabar e também como isso vai acontecer. Segundo a própria Bíblia, o nosso livro sagrado, existe uma resposta para isso. E está escrito ali no seu último livro, no Apocalipse. O que conta que o fim dos tempos um dia vai chegar e quando isso acontecer não vai ser nada agradável. E tudo isso que está escrito no Apocalipse vem de um profeta, né, que teve várias visões, escreveu tudo com várias histórias assustadoras, tipo realmente ali de um filme de terror. Então se prepara aí, porque segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, o fim do mundo vai ser cheio aí de catástrofes naturais. O céu vai se apagar, um exército de demônios vão ser liberados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer. Mas, galera, no fim de tudo isso, o bem sempre vencerá o mal. Então, agora eu vou contar aí para vocês a história do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, lá vamos nós. E lá no início da era cristã existia uma grande opressão, né, do Império Romano, que perseguia a comunidade judaica cristã do Mediterrâneo, né? E nessa época o Império Romano propagava que o imperador era o senhor do mundo, tipo um deus mesmo na terra, mas não era isso aí que os cristãos acreditavam, pois para eles o Senhor dos Senhores era Jesus Cristo, e no meio então de todo esse caos, governantes, então acabou criando um sistema que acabava controlando ali a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo deveria prestar de todo um pouco, poder tinha que estar prestando ali, sendo o povo prestar o culto até mesmo para o imperador, como se realmente fosse o Deus. E nesse novo sistema, além de fazer todo o pessoal cultuar o imperador, também eles acabavam criando uma forma de controlar a sociedade agrícola, além de explorar os pobres ali para manter os privilégios da maioria dos ricos. Faz tudo isso que estava acontecendo, o pessoal é totalmente contra os cristãos, acreditavam que eles compartilhavam seus bens, ensinavam para todo mundo, igualmente, independente de classe social, né? Os cristãos sempre pregavam isso e tudo mais. Então, foi mais ou menos assim com relação a essa divergência de ideias que os humanos começaram e os cristãos aí, foi nessa época, nesse contexto, marcado por violência e hostilidade, que João, um profeta aí, de um dos 4 livros evangélicos, teria escrito esse último livro da Bíblia. O trecho que eu comecei o vídeo é um trecho do retirado desse texto bíblico, onde ele teria aí, segundo histórias de João, teria tido uma visão, né? Ele previu o fim dos tempos e com isso escreveu o livro da Revelação, que ficou mais conhecido também como o livro do Apocalipse. E esse livro foi escrito no ano de 95, depois de Cristo, lá na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. E nesse livro, então, o profeta João relatou algumas conversas e revelações
que Jesus Cristo tinha feito para ele. Ele escreveu, no entanto, como seria o fim daqueles dias, né? Uma onda de caos que marcaria esses dias, mas com uma vitória do bem sobre o mal. E nesse contexto, galera, surgiu uma das histórias mais fantásticas e consideradas terríveis aí da literatura universal, que no caso é o Apocalipse, né? O último nível aí da Bíblia, ela tanto como seria como se fosse o fim dos tempos. Mas vale lembrar, galera, que a Bíblia é um livro muito longo, né? Muito antigo, e suas histórias e símbolos podem ser interpretados de várias maneiras diferentes, pois cada um tem sua visão e também pode ter o seu significado pessoal. Mas agora então vamos ver o que aconteceria no Apocalipse e no fim dos tempos, segundo a Bíblia. Imagine você um certo dia, você esteja de boa aí na rua, seja em casa, trabalhando, andando em casa, quando de repente do nada várias pessoas começam a sumir da sua frente, como assim, pessoas do nada, simplesmente desaparecer, do nada mesmo e virar fumaça. Exatamente isso. Então, do nada, você olha para o lado e olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer, a cidade fica totalmente vazia, mas não foram só pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro, né? Deixando no chão apenas suas roupas. Com isso, então, rapidamente o mundo se transforma em um caos. Vários acidentes começam a acontecer porque as pessoas que estavam dirigindo os carros acabam sumindo. Quem estava ali pilotando o avião simplesmente desaparece, causando um caos total. E os hospitais ficam lotados pelas vítimas dos acidentes. E o pior, galera, vários médicos, enfermeiros também desaparecem. Vão tudo isso que contamos, galera, desaparecendo um verdadeiro caos. Seria o início do Apocalipse, seria mais ou menos o estalo de Thanos ali. E esse, como se sumir, também chamado de arrebatamento. No caso, essas pessoas foram salvas do enorme problema que estaria por vir aí na Terra, né? Foram salvas da Terra de verdade, um enorme problema que ia começar, na verdade, né? E aí, depois do arrebatamento, começa o Apocalipse. A partir de então, várias catástrofes aí naturais começam a acontecer em todo o mundo. Guerras, conflitos, destruição. Podemos dizer que depois do arrebatamento, iria começar um verdadeiro reino aí do terror aqui na Terra. Enquanto isso, lá no céu, Jesus teria um livro, né, escrito em suas mãos, um livro selado, com 7 selos, e quando ele abre cada selo, uma coisa horrível começaria a acontecer aqui na Terra. Então, os 4 primeiros selos trazem o temido quatro cavaleiros, né, do Apocalipse, que assim que libertados virão direto para a Terra. Então, em meio de um cenário de guerra, desordem, fome e morte, Jesus abre o primeiro selo e chega o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, então, vem até a terra montado num cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. E se o primeiro cavaleiro se apresenta, o anticristo, conhecido, né? O anticristo surge no meio do caos como se fosse um líder, alguém de cargo político muito importante, poderoso, com a grande sabedoria e o dom da palavra. Esse cavaleiro acaba convencendo aí grandes líderes a criar um novo tipo de governo. Mas existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simboliza Jesus Cristo. Como eu falei, a Bíblia tem várias interpretações. Depois da chegada do primeiro cavaleiro, Jesus libera o segundo selo, né, o que acaba liberando mais outro cavaleiro. Dessa vez o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada. Esse cavaleiro veio para a terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo pessoas lutarem umas contra as outras e outras. Depois disso, o terceiro selo foi aberto, o terceiro cavaleiro do Apocalipse apareceu, trazendo assim a fome para o mundo, né? Esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto, com a balança na mão, fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria escassez dos produtos de forma geral. Por isso a fome, ou seja, galera, nessa altura do campeonato a terra era uma bagunça, pessoas brigando, passando fome, e para se aproveitar de tudo isso, um governo ou algo do tipo começa a se unificar, dominando a terra, já que as coisas estariam muito caras e as pessoas comuns teriam dificuldade em se alimentar, causando assim a fome no mundo. Quando o quarto selo é aberto, surge então o último cavaleiro do Apocalipse, que aparece montado em um cavalo amarelo. Ele apresenta e representa a morte,
causa as pragas mais diversas aí, fomes e mais guerras e também mais destruição. Ele veio para piorar, mas tudo aquilo que já estava ruim. Com a abertura do quinto selo, João teve a visão das almas das pessoas, né? Naquela época foram caçadas e perderam sua vida por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam a Deus até no final se tornaram martírios e perguntaram a Deus como iria resolver todo aquele problema, como iria fazer a justiça, né, de Deus. Então disse a eles para eles esperarem mais um pouco, pois na terra ainda viu estava acontecendo um tipo de grande, assim, pois aquele cenário ainda existia alguns cristãos ainda que precisavam provar sua fé. Então, o primeiro pagamento leva assim, por cento, né? Eles foram para uma sala. Então, tem pessoas que ainda haviam, estavam ali, dava tempo de ainda exatamente fosse nesse período. Algumas pessoas acabaram assim se corrompendo com o sistema. Aqui já outras pessoas acabaram se doando. Então, no meio de todo esse caos, Deus arrebatou as primeiras pessoas, mas deixou alguns cristãos como se fossem em testes ainda para com Deus, né? Então, alguns acabaram se vendendo para o sistema e outros se manteram fiéis a Deus. Estava realmente fazendo um teste com as pessoas. O mundo está no verdadeiro caos, né? Seria isso o verdadeiro teste para ver se você iria continuar seguindo a Deus e saberá o que pode acontecer. Mas você quer acreditar nessa terra onde você, pessoa às vezes fez uma vida muito boa, já assistiu, já foi arrebatada e ela vai ter de bom agora tudo que ela colheu. Então, o julgamento é a chance que, para quem ainda não foi arrebatado, aconteceu ali, para ser o último momento para ter oportunidade de julgamento. O julgamento de graça, você sabe, você não presta, mesmo assim, não sai, né? Então, é isso que a gente acha na real, né? Porque a interpretação deixa, então, no sexto, no sexto da forma de interpretar, se o João teria visto tudo isso que aqueles foram, fiéis a Deus, mesmo durante esses momentos difíceis. Então, todo aquele caos no final de sofrimento iria dar tudo certo. Então, depois dessa visão, um dos que abriu aí o sétimo selo, Deus abriu o sétimo selo, e depois disso, as 7 trombetas foram entregues aos 7 anjos, e de um por um, esses anjos aí agora começaram a tocar as trombetas, e cada trombeta tocada causaria eventos catastróficos aqui na terra. Então, quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, uma chuva de pedras e fogo e sangue atingiu o nosso planeta, destruindo todo o solo, a vegetação. Ou seja, mesmo depois de toda a guerra, conflito, agora sim é que a Terra começa a ser destruída de verdade, né? Ao som da segunda trombeta, um grande meteoro é lançado nos mares, destruindo assim um terço da vida marinha, causando assim mais estragos no mundo, um tsunami, um terremoto. Quando a terceira trombeta é então tocada, mais outro meteoro cai na Terra, só que dessa vez caindo em rios e lagos, destruindo assim mais vidas aquáticas e acabando com boa parte da água doce do mundo. E na quarta trombeta, um terço do Sol e da Lua e das estrelas perde o seu brilho, o céu fica completamente apagado, e já não bastasse tudo isso, toca a quinta trombeta, que libera uma praga terrível na Terra, né? Uma grande praga de gafanhotos que ataca, tortura a humanidade, né? Segundo a Bíblia, esses gafanhotos iriam surgir no céu com uma gigantesca nuvem de fumaça, tomando de conta de tudo, atormentando assim todos os fiéis, mas não são simples gafanhotos, eles são venenosos, com cauda de escorpião, armadura de ferro, é isso, é um monstro, já que ele tem cabelo de mulher a face de um homem, né? Deus então pediu para que esses gafanhotos ou monstros não acabassem de vez com a humanidade, mas que ficassem ali apenas atormentando eles durante 5 meses. E por causa disso, João escreveu no livro seguintes, né, daquele dia, que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Eles vão ser tão torturados que vão procurar a morte e não vão encontrar. Então, ou seja, o cara tirou o freio, né, de uma semana aí nesse momento, então está instalado o sofrimento aqui na Terra. Depois, ao som da sexta trombeta, é liberado um exército de demônios, e dessa vez dizima um terço da humanidade. Os gafanhotos vieram só para fazer sofrer
Agora eles aqui vieram para acabar mesmo. E assim, com a chegada dos demônios, antes mesmo da sétima trombeta ser tocada, muita coisa ruim vai acontecer aqui na Terra. A Terra vai parecer o verdadeiro inferno, com novas pragas, desastres naturais. E segundo a Bíblia de Israel, seria aí o único país seguro durante essa situação, nesse tempo, seria Israel. O anticristo, chamado como a besta ou Satanás, vai reunir toda a sua força, né, entrar em guerra com Jerusalém. E aí então, quando essa guerra começar, Israel tiver no seu pior momento, prestes a ser destruída, Jesus vai voltar à terra com um exército aí no céu para livrar a terra do anticristo e dos seus seguidores. Então, Jesus vai deixar para os 45 do segundo tempo, no último minuto, para assistir, vai assistir depois com todos esses atos ruins e de sofrimento, ele vê realmente quem foi fiel a ele até o último momento. Então vai chegada de Jesus para acabar com a guerra. Acontece uma grande batalha aí, onde o anticristo é derrubado e ele acaba sendo preso no abismo, né? Com corrente durante 1000 anos. E depois disso, tudo que começa uma nova era, já que a batalha é vencida por Jesus Cristo, começa a era chamada o reino dos 1000 anos. Em outras palavras, durante esses mil anos, a paz, a calmaria iria reinar sobre a terra, mas apenas para as poucas pessoas, né, que restaram ali. Só que no final, atingindo isso, está liberado, podendo sair da prisão. Então, o anticristo vai ter 1000 anos ali na prisão e, atingindo isso, está liberado ali da prisão para estar ali por um curto tempo, né? Só que, segundo as visões de João, ninguém sabe exatamente quanto tempo será esse curto tempo, quanto tempo o anticristo vai ficar na terra. Nem isso o anticristo vai tentar reunir, durante esse tempo vai tentar reunir um exército para tentar pela última vez derrotar o Todo-Poderoso. Ele então iria tentar invadir Israel, levando a sua tropa para o sul, onde atualmente é o norte da África, e o Egito e a Líbia. Aí começa mais uma última e épica batalha, a batalha final do bem contra o mal. Dessa vez Jesus não pode prisionar ninguém, vai ter que acabar mesmo de vez com o demônio. Jesus contra Satanás vai ser a batalha. Começa Deus então, envia os fogos nos céus para destruí-lo, e Satanás finalmente é lançado em um lago de fogo, de enxofre, onde ele ficará por toda a eternidade. Então, segundo a Bíblia, depois de tudo isso, depois das guerras acabar e depois de todo esse teste, né, acontecendo, digamos assim, é aí que acontece o famoso juízo final, onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. Depois disso, o sol volta a brilhar e surge um novo mundo, uma nova vida de base, com uma base a tranquilidade, né, segundo a Bíblia. Então, depois disso, Deus cria um novo céu, uma nova terra, porque a primeira foi totalmente contaminada pelo pecado, e nesse momento que surge é o reino do bem, uma terra onde os novos habitantes vivem felizes e em paz, né? Depois do Apocalipse, lá é uma terra que, segundo a Bíblia, Deus está constantemente com eles e todas as pessoas vivem juntas, compartilhando coisas boas do paraíso, diferente da nossa terra. E lá é um lugar onde não existe tristeza, não existe dor nem sofrimento, pois a galera já teria passado por tudo isso. A Bíblia ainda diz que lá vai ser um lugar onde nem vai existir luto, pois a morte não vai mais acontecer. Ou seja, mesmo depois de tudo, depois de todo o caos, depois de toda a confusão, guerra, fome e também outro demônio, meteoro, Apocalipse, tem um final feliz para aqueles que são tementes a Deus, né? E é claro, e é claro que acaba ali um ciclo, né? Fecha isso, então a Bíblia, finalmente o homem vai viver na sintonia com Deus, todas as pessoas, e com isso, então as dores acabam e o ciclo se fecha, eliminando de vez assim todo o mal, todos os pecados da terra. E esse então, galera, seria o fim dos tempos, segundo a Bíblia. O mundo iria acabar e as pessoas iam parar de sofrer por um grande período, mas depois disso tudo iriam sofrer por um grande período, né? Mas depois disso tudo se resolveria. Aqueles que amam a Deus e são fiel estariam do lado dele. Como pessoal, isso é um breve resumo do Apocalipse. Como eu falei, o Apocalipse é um livro muito grande também, como ele foi escrito há muito tempo. Cada pessoa tem uma visão, tem uma interpretação do texto, não só interpretação, ligação com alguma coisa ali do mundo. Então eu não estou aqui para desrespeitar a opinião de ninguém, estamos apenas passando uma visão de várias que existe sobre o Apocalipse, né? E lembrando também, galera, aqui esse é o livro do Apocalipse, o fim dos tempos da Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Então cada um,
mais uma vez, tem sua visão diferente, ou no fim do mundo, essa é a visão dos cristãos, é claro também que a gente tem diversos tipos de cristãos, e é isso, é igual para todos, tá, pessoal? Vai, de certa forma, essa visão resumida do Apocalipse. Se vocês gostaram, deixa seu like. Logo agora, então, se vocês quiserem que eu faça vídeo aí de outras histórias do fim do mundo, de outras religiões, ou até mesmo previsões de coisas que podem acontecer, deixa no comentário aqui embaixo, tá bom? Que eu vou estar olhando e eu posso trazer para vocês. É isso, galera. Compartilha esse vídeo aí também na sua rede social, manda lá para geral, mostra esse vídeo aí para a galera que ficamos aqui contando cada parte aí desse apocalipse. Muito obrigado, cara.